Boa noite, como a Eva me apresentou, meu nome é Alberto, eu sou neuropsicólogo, sou especialista em transtornos mentais, dependência química. Eu já estou nessa área, entrei nessa área em 2007, eu também sou um dependente químico em recuperação, estou 15 anos em recuperação. E muito legal o que ela colocou aqui. O que me norteia estar aqui é conhecimento, estudar. Sem estudo, sem conhecimento, o que nos faz transcender é o conhecimento. O conhecimento é que dá direcionamento, é que dá caminho, não é a velocidade, não importa o tempo, né? Nós não falaríamos só por hoje. Eu venho me especializando nessa caminhada toda em prol de comportamento do dependente químico e da família, né? Então, logo que eu percebi essas coisas, no início da minha recuperação, eu percebi que como minha família me atrapalhou, como minha família me ajudou a manutenção do meu uso de drogas. E é chato falar isso, mas acontecia. E eu também percebi como eu era imaturo, como eu manipulava, como eu manipulo até hoje, não posso abrir minha mente, tem hora que já vai no automático, né? Então, mesmo com o tempo limpo, eu tenho que estar me vigiando. Dependência química não tira férias. Então, nós precisamos entender cada vez mais esse comportamento. Então, nesses 15 anos eu venho me dedicando à dependência química. Eu fiquei um período na Universidade Federal de São Paulo, depois eu fui para o Einstein, então no Einstein ainda estou agora iniciando um doutorado aí em canabidiol. Ainda não tenho doutorado, depois a gente me chama de doutor, mas eu já desisti de falar que não sou. Mas eu acredito que eu costumo falar que nós, usuários em recuperação, somos PhD em dor. Porque nós sofremos muito, e eu sei que vocês também sofrem, e eu vou falar um pouquinho disso aqui com vocês, tá bom? Tem alguns assim que eu já conheço aqui. Tem a doutora Cristina que trabalha comigo, Renato, tem o pessoal do Rio de Janeiro, que está começando um processo de recuperação, Rogério, Verônica, vou te ver, Thelma. Então, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês, tá bom? Gente, eu sempre gosto de falar, a primeira coisa que a gente tem que entender, o conceito de dependência química. Eu vou tentar ser breve para nós irmos para as perguntas que tem fica um mau volume a reunião. Todo mundo sabe que dependência química é um fenômeno biopsicossocial? Alguém tem dúvida desse conceito? Sai um pouco daquela história do progressivo e curável fatal. Isso é para a sala linear, para o grupo de apoio, tá? Mas é uma doença que afeta biologicamente, psicologicamente e socialmente. Tem alguns livros que nós vamos colocar espiritualmente, mas a espiritualidade é muito subjetiva, então a gente vai falar disso aqui, tá certo? Como é que se chegou a esse conceito? Através de 4 modelos. Esses 4 modelos definiram um fenômeno. Tá dando para entender? O primeiro modelo, de onde saiu? A ideia sempre é de onde saiu a dependência química, gente, de um monte de lugar. Eu costumo sempre falar para a família: para de ficar perguntando por que teu filho foi usar droga e começa a achar estratégias para ver o que você vai fazer para ele parar de usar, porque você não vai achar essa resposta. Tá? Foi na infância, foi fulano, não, para. Primeiro, como é que se chegou com essa história de fenômeno? Modelo de comportamento aprendido. Muitas das vezes se fala que a dependência química vem de comportamento aprendido, de ambiente disfuncional. Sabe o pai que nada chupeta na cerveja e bebe, que é coisa de homem? Cultural, é um comportamento disfuncional. Faz isso aqui que é coisa de homem, faz aquilo, sabe, assim você coloca o teu ambiente numa situação de risco, sabe, você deixar cigarro para um lado, e assim, final de semana, todo final de semana regada churrasco com bebida. Então a criança, ela repete o que ela vê, ela vai aprendendo e vai moldando o comportamento, e vai achando que aquilo é natural, e que aquilo é normal, e não é. Se a gente pensar no álcool, nós temos em média 732 problemas com álcool por dia. Estou falando de suicídio, morte, acidente. Então o álcool, para mim, é uma das piores drogas que existe no mundo, é o álcool. Aí é super banal. A número 1 que desce redondo, toma mais uma, devassa, tem tanto nome agora que a gente nem sabe, mas é como se não vai lá e não pega nada. Pega muito. Então, esse modelo de comportamento aprendido faz parte desse fenômeno. O modelo psicanalítico tem uma parte da dependência química fala que quando a pessoa começa a usar em grande quantidade, ele volta às experiências infantis que a droga dá
tudo o que uma mãe dá. É estranho falar disso, né? Mas o que é que uma mãe dá para um filho? Carinho, aconchego, segurança. A droga faz a mesma coisa. Quando a gente está indo de droga, eu tenho carinho, aconchego, segurança e alimento. Eu passo 2, 3 dias usando droga e eu tenho tudo isso. Quando eu volto para casa que meu corpo não aguenta mais, isso é uma teoria de um psicólogo chamado Winnicott. Quando ele volta para casa, o que a minha mãe e minha esposa vai fazer? Vai brigar comigo, vai me xingar, vai para baixo do chuveiro, vai tomar um banho. Vem comer, menino, vai tomar banho, passa para o quarto. Eu vou lá para baixo do edredom e fico na posição fetal. É a mesma coisa. É assim que funciona. Todo dependente químico, quando ele volta do uso, ele fica na posição fetal. Depois que ele passa lá aquelas 24 horas de loucura, de um lado para o outro, de um lado para o outro, na cama, não consegue dormir, a família dá medicação, dá suquinho, dá comida. Aí eu estou na rua, a droga me dá tudo isso, quando eu volto para casa eu tenho o mesmo comportamento. Então eu sou infantilizado dos dois lados. Por que eu vou amadurecer? Por que eu vou parar de usar se eu não tenho estímulo nenhum para parar? Que tudo me dão, tudo chega até mim. Sabe o reizinho? É daqui que vem a história do rei bebê, do comportamento agressivo, do TOD, do transtorno opositor desafiador. Começa aqui a montagem da imaturidade do dependente químico. Eu costumo falar em Parás que eu uso uma frase que eu acho fantástica, que é do AA. Os 35 anos da minha infância quase me mataram. Eu adoro essa frase. Eu acho que caracteriza muito o comportamento do dependente químico. A partir daí, modelo familiar, modelo de comportamento aprendido no psicanal. Eu repito o que vejo, eu infantilizo o meu comportamento, a família reforça isso aqui, e o modelo familiar eu começo a agredir a cultura. Né? Então, vamos supor que dos 6 aos 12 foi um ambiente disfuncional, o pai separou, isso, aquilo, outro, um monte de situação. Depois as minhas referências passam a ser a rua, curiosidade, entra tudo aqui no modelo familiar. Eu agrido o modelo familiar. Então, o modelo familiar, pai, mãe, seguir, estudar, então, eu agrido essa cultura. Então, a junção desses modelos, e além de que toda substância psicoativa que altera o humor, vai alterar um padrão do teu sistema nervoso central. Desde 1960 se transformou no modelo doença. Então, definiu que dependência química é uma doença grave. Está lá no céu. Hoje agora é CID-11, tá? Já mais CID-10, DSM-5. Então, a junção desses 4 modelos se deu um fenômeno biopsicossocial. Está claro o conceito? Deu para entender de onde veio? Então tá bom, então vamos continuar. Agora, por que é uma doença? Ó, teve uma caminhada para nós usuários chegarmos até aqui. Então aqui, até dependendo do comportamento familiar e das situações, pode ter até uma intervenção. Por isso que o melhor tratamento para a dependência química é o preventivo. Tá? Esse é o melhor tratamento. Mas quando chega aqui, se transformou numa doença, o preventivo não vai mais dar conta. Por exemplo, uma pessoa que está bebendo uma garrafa de cachaça por dia, tem discernimento? Uma pessoa que está fumando 30 pedras de crack por dia, tem discernimento? Uma pessoa que está cheirando 10 gramas de cocaína por dia, tem discernimento? Não tem. Então ainda tem uma patologia a mais. Então primeiro a gente tem que cuidar da patologia, não adianta querer cuidar do paciente. Tem muita gente que vai atrás de diagnóstico, entendeu? E eu sempre falo da seguinte forma. Então, por exemplo, vamos tentar explicar de uma maneira mais rápida. Cocaína e crack, droga estimulante. Cocaína, crack, anfetamina, metanfetamina, tudo é droga estimulante. O que ela faz no sistema nervoso? Vocês sabem? Vamos lá, vamos chutar, não tem problema ser errado. Acelera o sistema nervoso. Acelera, o que mais? O que nos dá prazer? Qual neurotransmissor que dá prazer pra gente? Dopamina. Então a gente produz dopamina naturalmente de que forma? Orgasmo, comida, a comida que a gente mais gosta. Orgasmo, aqueles 3, 5 segundos de prazer, aquilo é dopamina, e fé. Só que a fé não existe nenhum fenômeno para medir a fé. Então uma pessoa muito fervorosa, ela vai produzir dopamina ao ponto de se sentir muito bem. Tá certo? Então, por exemplo, eu sempre faço um desenho assim, ó. Imagina que isso aqui é um neurônio, conversando com outro neurônio. Isso aqui é o sistema de recompensa. Isso aqui é uma sinapse. Né? Isso aqui é só uma didática, senão eu vou passar 2 horas falando aqui. Então, o que é o orgasmo? Entra um impulso elétrico aqui. Ó, se tiver profissional da área da saúde, pode me interromper a qualquer momento. Entra um pulso elétrico aqui, a célula entra em potencial de ação, produz a dopamina, joga dentro da sinapse, o outro não absorve. Isso aqui vai gerar
de 3 a 5 segundos de prazer para qualquer ser humano, masculino ou feminino. Tá claro isso? Simplesinho de entender, né? Um neurônio conversa com o neurônio através de um pulso elétrico. Beleza? Quando você faz uso de cocaína, crack, né, qualquer droga estimulante, o cloridato de cocaína, que o cérebro ele não sabe que é crack, cocaína, bala, ele não sabe, ele sabe que é enzima. O cloridato de cocaína vai excitar o neurônio. A partir do momento que ele excita o neurônio, ele vai produzir dopamina em excesso, muito maior do que essa região consegue suportar, gerando de 20 a 30 segundos de prazer para o usuário. De 4 a 8 vezes mais prazeroso que o ato sexual. Você acha que a mãe vai ganhar disso? A esposa vai ganhar disso? Então quando você chegar, meu filho, olha para mim, você não vai ganhar. Meu filho, faça isso, você não vai conseguir ganhar. A esposa chegava assim, você me trocou por droga? Claro, você não chega nem perto disso aqui. A droga é tão prazerosa que a gente não tem nem ereção, gente. Você pega, eu já fiz aposta, já fui em um monte de comunidade terapêutica fazer soro positivo HIV, não tem lugar. É raro, raríssimo. Entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, não sei que seja droga injetável, estou falando do tipo de conduta. Então, na hora que dá esses 20, 30 segundos, a gente não grava, nós, usuários, a gente não grava a parte ruim, só grava a parte boa. Gente, 20, 30 segundos de fazer uma explosão. Taquicardia, sudorese. O excesso, é por causa desse excesso aqui de dopamina que eu escuto coisas, vejo coisas. Pode prestar atenção no comportamento do usuário de cocaína ou crack. Chega em casa, tem alguém aí? Você ouviu algum barulho? A gente fica assim. A gente fica embaixo da cama, a gente fica. Se estiver dirigindo, eu vou ver sirene de polícia no retrovisor a noite todinha. Eu entro em pânico, eu entro em mania, eu escuto coisas. Aí a família vê tudo isso e torna psiquiatra. Esse de remédio. Aí o que eu faço? Eu aproveito, tomo esse remédio e continuo usando droga. Aí digo que é o remédio, porque aí ganho mais um tempo para usar. Essas coisas que vocês precisam aprender. Existe medicação para dependência química? Infelizmente não. O que tem é antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos e algumas outras medicações para tentar remodular, a gente chama isso aqui de neuromodulação, remodular o sistema nervoso. Tem até a vacina da droga, depois a gente vai falar dessa vacina. Na hora das perguntas, a gente fala da vacina, que eu acompanho essa vacina desde 2009. Mas vamos lá. Na hora que dá essa pancada aqui no meu sistema nervoso, o meu sistema nervoso é muito legal, gente. Ele vai tentar se equilibrar, ele faz uma autorregulação. O que ele vai fazer? Poxa, tem muita dopamina aqui. Ele vai mudar, a gente chama isso de neuroplasticidade. Ele vai mudar a cadeia neuronal para tentar fazer recaptação desse excesso de dopamina. Quando acontece isso, vocês já viram quando o usuário volta para casa, ele fica na cama de um lado para o outro, não consegue parar de se mexer? É a hora que o sistema nervoso está fazendo a remodulação. Tudo dá para explicar direitinho como acontece. Aí o que acontece? Fez a neuromodulação, é a hora que dá remédio, dá diazepam, é a hora que a gente dorme. Passou 2, 3 dias na rua, a gente dorme. Aí você imagina, o sistema nervoso ele entendeu que tem uma produção excessiva de dopamina. Tá certo? O que ele vai fazer? Ele diminui automaticamente a produção. Ele não sabe que está sendo produzido de forma artificial. Então, um dia você tem uma pancada de dopamina, fez a neuroplasticidade e no outro dia não tem mais nenhuma. Você entrou em depressão. Então, o comportamento do usuário de cocaína é eufórico ou depressivo. Beleza? Aí vai alterar o padrão. Então, se o normal era aqui, o normal passa a ser aqui. E toda vez que você usa, o sistema nervoso vai alterando. Isso cria o aumento da tolerância. Você vai precisar de mais quantidade para conseguir o efeito desejado. Aí, gente, não adianta, você pode rezar, a gente não vai parar. Aí a gente começa a ter dor com isso aqui. Isso aqui, quando o sistema nervoso está alterado, quando é que vocês percebem? Quando isso acontecer, pelo amor de Deus, segura. Não dê mais dinheiro, não faça, não acredite mais em nada do que a gente falar. Quando é que a gente percebe fisicamente que o comportamento está alterado? Só de pensar usar droga dá diarreia e no estômago. Eu vivo trancado no banheiro. Flatulência, pode prestar atenção. Quando a gente pega dinheiro, a gente corre no banheiro. A gente faz em casa, na rua. Entendeu? Então assim, eu não controlo mais o esfíncter, o intestino é um segundo cérebro. Ele é extremamente elevado de dopamina. Então já dá o estímulo, eu já corro no banheiro, eu já tenho um prazer antes de usar. Entendeu? Então prestem atenção que isso já acontece na casa de vocês se tiver em uso. De drogas estimulantes, depois eu vou falar de outras drogas. Isso aqui para voltar ao normal leva 1 ano e meio
há 2 anos. Ninguém fica internado isso. Fica internado no máximo 6 meses, 9. Então, a internação nem equilibra o sistema nervoso. Dá para a pessoa dar uma desintoxicada. Mas a gente não vai voltar da internação sabendo ser pai, filho, marido, lidar com ansiedade, estresse, dificuldade na vida, vai? Eu estou 10, 15 anos usando droga. Passo 6 meses internado, eu vou voltar sabendo fazer as coisas? Eu mal estou aprendendo a viver, tem coisas que eu nem sei fazer. Então, às vezes, cuidado com a expectativa de vocês. E chegar, não, meu filho vai sair de lá, ele vai ter que fazer isso, tem que cuidar do filho, ele nem sabe. Então, pós-tratamento é extremamente importante nisso aí, tá bom? Beleza? Deu para entender droga estimulante? Beleza, então só para ser mais rápido, senão demora muito. Aí, chega a droga perturbadora. Perturbadora é maconha, gente. Maconha é droga, tá? O dia que teu filho chegar e falar para ti que maconha é natural, pede para ele estudar mais um pouquinho. Tem um monte de artigos científicos, gente, que falam o contrário. A maconha natural, a maconha é totalmente diferente da cannabis medicinal, deixa isso bem claro. Sou totalmente a favor do semereiro, tem que ser trabalho com isso, mas não tem nada a ver fumar 30, 60, 20 baseadas a céu aberto, não existe isso, tá certo? Então o que acontece? Mesmo o neurônio, tá aqui a bolinha. O neurônio conversa com outro neurônio através de um pulso elétrico. O usuário de maconha tem que ouvir isso aqui. O que acontece com o THC? A maconha produz no cérebro um neurotransmissor chamado tetraidrocannabinol, beleza? Também conhecido como delta-9. A função dele é perturbar o sistema nervoso central. A informação que era para esse, veio para esse, que era para esse, veio para esse, que era para esse, veio para esse. Todo usuário de maconha, já viu, ele fuma em duplo, um olha para a cara do outro e começa a rir do nada? Isso é normal? Não. Fala uma palavra diferente e começa a rir do nada, é normal? Não é normal. É natural? Também não é natural. É. O nosso organismo suporta até 1,7 de THC. A Anvisa brasileira liberou em medicação 0,2%. Baseado nesse prensado e imprensado, ele tem em média 3% de THC. Já é o duplo, 10 vezes mais do que o que é liberado. E a pessoa vem achar que isso é natural. Não é, porra. Então, assim, isso, dessas maconhas, que todo mundo acha que tem um canal natural, que se conhece, eu conheço a melhor hemp, a melhor isso. Nossa, os usuários de maconha é extremamente ritualístico. Aí você passa disso aqui, você vai para as maconhas mais específicas. O haxixe vai ter em média 50% de THC, o skunk vai ter 85% e as drogas e as maconhas sintéticas 95%. Uma pancada no sistema nervoso central. Por isso que você vê, você pega a pessoa misturando K9 com crack e torta. Né? Até 2018, a K9 chegou em São Paulo em 2018. Até 2018 você não via ninguém roubando na Cracolândia. Agora você não tem mais paz. Entendeu? Então, uma droga extremamente agressiva que vicia em 10 minutos, altera todo um padrão do sistema nervoso central, gente, e é chamada de melzinho da maconha. Poxa. Então não vai. Aí o usuário de maconha é extremamente. Eles têm um discurso assim, mas eu conheço, Alberto, uma pessoa que é gerente de banco e fuma a vida inteira. Você é gerente de banco? Você estudou, meu, para ser gerente de banco? Aí você vê a pessoa não consegue nem terminar uma faculdade, pô. Não, mas eu conheço um cara que você viu plantar, você viu colher. Pô, você está errado. Você está produzindo alguma coisa? Então assim, não, mas é porque em Amsterdã, nossa, eu odeio quando as coisas. Não, Amsterdã, meu amigo, é do tamanho do Sergipe. Nosso país é continental, não fala besteira, pelo amor de Deus. Não, mas o Uruguai não para. O Uruguai é outra história. O Uruguai é um pouco maior que o Sergipe. E já perderam um monte de caminho ali. Tem os clubes, tem isso, tem aquilo, mas a pessoa vai criando um discurso que repete que tem mais de 2.000 artigos científicos. Quer dizer que o mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde está errada, você está certo, pô? Sabe, eu não tenho pretensão. Vai chegar uma hora, o que acontece? Deixa eu tentar fazer um desenho rápido, só para vocês entenderem aqui. O neurônio, ele é assim, ó. Eu não sei desenhar não, viu, gente? O neurônio é assim, o outro neurônio está aqui, aí aqui o rabinho, que é o axônio. Quando o THC, a sinapse é isso aqui, ó. Quando o THC entra aqui, aqui é o dendrito, corpo celular, axônio, barreira mielina, a estrutura neuronal, cara adicional. Quando o THC entra dentro dessa sinapse aqui,
ele atrofia isso aqui. Perde conexão. Você nunca viu alguém ficar xarope com maconha? Aí é só você que não vai acontecer, porra. Aí chega aqui, a pessoa vai criando rituais. É de chavador, tesoura, bong, potinho para guardar no congelador, máquina de enrolar baseado, vaporizador, maconha líquida para botar no vapor. Não tem mais cheiro, agora você coloca essência, cappuccino. Aí você não sabe o que você está usando. Tem maconha, essas maconhas que chamam de maconha K2, K4 e K9. K9 é um papel, a K4 é líquida, a K9 já é em pedra. É um análogo do THC, é um THC produzido em laboratório. Aí aqui eles pegam essa pedra, vaporizam com erva e chamam de maconha. Não é maconha, é um sintético, feito para alterar o sistema nervoso central. Isso aqui foi estudado na década de 80, esses análogos, era para tratar câncer e HIV na década de 90 e não deu certo. E essa fórmula acabou se perdendo com outras drogas, sempre acontece isso, né? Acabou se perdendo para esse tipo de conduta. E eles começam a criar justificativa para se manter no uso. E você vai vendo que é irritabilidade, impaciência, a vida não funciona, a vida não anda. Aí começa, não, meu filho não, ele usa maconha, mas não, Roberto, porque ele usa, mas ele é bipolar, ele é borderline, ele é isso, um monte de diagnóstico. Fica pelo menos uns 2 meses sem uso para saber se manifesta os critérios do diagnóstico. Como é que você vai dar um diagnóstico para uma pessoa que a pessoa usando droga? Um médico vai fechar. O médico vai falar com possibilidade. Né? Porque realmente na hora que você altera o sistema nervoso central, você vai ter um problema. Mais cedo ou mais tarde. Poxa, não é possível que o pessoal não veja. Por exemplo, já viram aquela pessoa que bebe, que precisa beber para parar de tremer? Problema físico. Né? Afetou o fígado, está precisando de álcool para trabalhar. Maconha é a mesma coisa, cocaína. A pessoa só fica feliz quando usa. Ele nem sorri, não vai para festa nenhuma, ninguém faz nada sem o crack. A bebida chega ao ponto de falar, se não tiver bebida, eu não vou na sua casa. Que absurdo. Né? Então, vai chegando esse tipo de cultura, esse tipo de conduta. Tem que beber para humanizar. Poxa, a melhor coisa que tem para humanizar é comida. Comida eu gosto. Gordura, chocolate. A comida para mim é fantástica. Mas assim, deu para entender sobre a maconha? Sim. Tem mais assunto, mas senão a gente vai ficar muito tempo não vim para falar disso. Aí, o álcool é assim, para ficar mais fácil vocês entenderem. Aí a gente já encerra por aqui. GABA e glutamato. Sistema GABAérgico e glutamatérgico. O GABA é a razão e o glutamato é a nossa parte emocional, beleza? Aí são produzidos ao mesmo tempo. Eu bebo, eu diminuo o GABA. Então eu diminuo o meu poder de decisão e crítica. Automaticamente eu aumento o glutamato, eu aumento a minha parte emocional. 3º, 4º copo, eu estou rico, bonito, inteligente, politizado, né? O 6º copo, nossa, eu sou o cara mais bonito do mundo. Já viu o adolescente quando vai pra balada, ele chega lá durão. Então o 1º copo ele já dá uma amolecida, no 2º copo ele dá outra, no 3º ele já tá com metade da cueca aparecendo, quando vai pra trás, acabou. Aí vai entrar outra droga. Beber faz mal pro nariz. E toda vez que você altera esses neuros, você altera os níveis de serotonina e você entra em depressão. Ao final de qualquer bebedeira, você vai estar rindo ou chorando, para qualquer ser humano. O álcool é um depressor. E toda vez que vai alterar, o sistema nervoso ele vai tentar se equilibrar, ele vai tentar se defender naquela situação. E ele vai ficar numa posição de defensiva. Você vai ter que beber para conseguir algo que ele se estabilize. Entendeu? Você já viu aquele filme Despedida de Las Vegas com o Nicolas Cage? Né? Ele vai lá do outro lado, ele toma um gole, cadê o cheque? Mas aí não consegue assinar um cheque. Aí volta cheio de vontade. É aquilo mesmo, entendeu? Então, gente, é por causa dessas alterações no sistema nervoso que se determinou esse modelo de doença. E tudo isso aqui forma um dependente químico. Tá certo? Chegou nesse ponto aqui, tem que buscar uma ajuda profissional. Um psicólogo, uma internação, uma clínica. Pô, Roberto, qual é o melhor tratamento? Qual é o melhor tratamento, o melhor posicionamento para ajudar um dependente químico? É aquele que o usuário cria vínculo. Se não criar vínculo, não vai funcionar.
Dependente químico não vai para terapia, é difícil, ele vai uma ou duas vezes, não vai mais. Tem que ser uma terapia específica, não é qualquer uma. Sala de NA, tem sala boa, tem sala ruim, de NA, tem a mesma coisa. Então, é tentativa, é insistência. Então, a minha recuperação em jogo, a partir do momento que eu começo a buscar um processo de recuperação, eu vou amadurecer alguns comportamentos. Mas depois a gente vai falar desses comportamentos do usuário. Vou falar do comportamento da família. Qual é a dependência? Transtorno emocional. Simples assim, concordam? Altera tudo. Da mesma forma que a gente altera, vocês alteram. Né? De repente a droga de vocês passa a ser a gente. Né? Na maioria das vezes vocês tentam viver a nossa vida e não vai dar certo. Acaba entrando no que a gente chama de carrossel com a dependência. Vocês já ouviram isso, não viram? Primeira fase da carrossel com a dependência. Na hora que passa por tudo isso aqui, negação. A família acha que é uma fase que isso vai passar. E não vai passar. Eu não queria meu filho para isso, criei tantos filhos assim, porque quem está assado, entendeu? Então não vai, mas não vai passar mesmo. Depois disso a família entende que não vai passar, a família começa a mudar o comportamento, tenta controlar o nosso mundo, começa a barganhar. Meu filho, se você fizer isso, eu te ajudo naquilo. Meu filho, se você fizer isso, eu te ajudo naquilo, eu te dou uma moto. Você está fazendo uma troca extremamente perigosa. A gente não vai parar. Pelo contrário, a gente vai continuar usando. Ainda vamos usar com o dinheiro de vocês. Daí depois, passou da negação, passou da barganha, você vai entrar em depressão. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Nada. Nada, gente. O erro de vocês é, às vezes, acreditar na ideologia. Vocês não criaram o filho para usar droga. Tá certo? Então você tem um filho idealizado aqui na sua mente. E a gente não, nesse momento, depois de tudo isso, não é possível que vocês não entendam que nós não somos essa idealização nesse momento. Conseguem entender isso? Eu escuto todo dia, Alberto, meu filho é inteligente. Inteligente como? Não droga. Que inteligência é essa? Eu costumo falar que nós somos burros porque não usamos a inteligência que temos. A gente usa só para fazer besteira. E vocês ficam, meu filho é inteligente, meu filho é isso. Cansei de ouvir para minha mãe falar isso. Realmente tinha uma inteligência, mas sabe, eu costumo falar, sabe por que serve uma Ferrari sem gasolina? Para nada. Não chega em canto algum. Aí vai passando 5, 10, 15, 20 anos, meu filho é inteligente. 20, 30 internações e vocês com o mesmo discurso. Não chegaram a canto nenhum. Uma Ferrari sem gasolina. Aí vai chegar uma hora que vocês vão chegar na exaustão. É a internação. Não aguento mais. Não quero mais saber desse cara aqui. Pronto. Aí fica pior ainda. Depois de chegar aqui, vocês fazem um monte de coisa. Discurso clássico. Roberto, meu filho é manipulador e mentiroso. Legal. Teu filho te mente e te manipula há quanto tempo? Há 10 anos. Você sabe quando teu filho está mentindo? Não sei. Então quem engana quem? Se você sabe que teu filho está mentindo, por que você faz aquilo que ele quer? Eu tinha certeza que a minha mãe sabia que eu estava mentindo, ela fazia o que queria. Chegava com receita vencida de médico, ela me dava dinheiro, gente. Não é possível que vocês não sabiam. Você sabia que você está sabendo que a gente vai usar. Não, Roberto, deixei dinheiro na carteira para ele não me roubar. Poxa, toma uma postura, você tem que se trancar dentro da tua própria casa. Conversa é essa. Não, Roberto, vou pagar a conta de traficante, meu filho. Nunca esqueci disso, meu filho está devendo 7 mil. Você está dizendo para mim que a biqueira vendeu 7 mil fiadas pro teu filho? Conversa é essa, rapaz? Não, eu vou matar do vão. Quantas vezes eu vou matar? Porque só vai pegar uma sua e vai pegar se pega droga para vender. Aí tudo bem, tá com bala. Mas usando droga, ninguém vende fiado pra gente, assim. Imagina. Não é? A gente vai deixando moto, deixa carro, deixa tudo. Uma hora vai acabando, a pessoa expulsa a gente da biqueira. Sabe? E vocês continuam pagando. Continuam pagando. Então, assim, sabe, verdadeiras histórias eu contava para minha mãe. Minha mãe bastava eu rezar do lado dela. Eu me ajoelhava e rezava lá como se um instantinho lá, e ela me dava 100 reais. Sabe, assim, não tem sentido isso. Então, até onde o comportamento de vocês vai ajudar? Um dão que vocês vão dar para nós não é para nós, é para vocês. Vocês não podem deixar o amor de vocês se tornar patológico. É por isso que é o amor de gente. Se vocês olharem para tudo que eu falei aqui, vocês vão encontrar esses princípios aqui.
Entendeu? Se respeitem. Entendeu? Então, assim, às vezes por exemplo, eu já vi família de entrar em verdadeira loucura, sabe? A pessoa passou 6 meses internado, aí o paciente sai da clínica, volta para casa e a família dá um Uber. Pô, tá de brincadeira. Você dá um Uber, você deu a recaída para ele. Você ainda vai pagar o Uber, vai pagar o combustível, vai pagar a mensalidade do carro e ele não vai evoluir. Não, vou dar uma moto para meu filho, vai virar motoboy. É caído também. Alberto, eu já achei um psicólogo, um psiquiatra da igreja, está recaído também. Não é o tratamento de vocês. Não é do jeito de vocês. Nunca foi, nunca vai ser. Desculpa eu falar dessa forma, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas assim, o comportamento de vocês, a partir do momento que você se valoriza, eu achei muito legal. Eu queria ouvir de vocês o que é esse protetor. Recursos são limitados. O que é isso? O que é isso, André? Oi? O que é esse princípio protetor? Ele é um princípio que vai te proteger, né? Quando eu falo que os recursos são limitados, recursos financeiros, psicológicos e físicos. Então, quer dizer, por exemplo, eu era um pai que eu saía que nem louco para meu filho e ele saía para fumar comigo. E eu não respeitava os meus limites. Eu voltava exausto para casa depois de meia hora, 40 minutos, eu não respeitava o meu limite. Eu não me protegia. A partir do momento que eu aprendi com o meu isso, opa, as coisas mudaram. Perfeito. Exatamente isso. Respeitar o seu limite. Eu já vi um monte de mãe chegar para mim, Alberto, sabe, meu filho, eu enfrentei o traficante. Não, você não enfrentou, você foi lá dizer para ele que pode vir aliviado. Poxa, não faz isso. Não vai. Ah, mas isso não foi meu coração. Não, seu coração é um músculo, não tem. Pense a cabeça, não faça isso. Começa a dizer não, para que o teu comportamento não se torne patológico, para que você não me trate como uma criança. Aí tem uma explicação para isso. Vamos lá, para a gente encerrar aqui, para vocês entenderem como faz todo o sentido. Eu já falei isso com o Rogério várias vezes. A mãe, quando tem um bebê, a primeira coisa que ela vai fazer quando ela ganha um neném, a primeira coisa que a mãe faz no hospital quando ela ganha um bebê, é saber se ele é perfeito. Saber se ele tem 10 dedinhos, se a cabeça está formada. E quando ela pergunta para o médico, meu filho é perfeito, está bem? Ele é perfeito? É perfeito. Ela se acalma. Essa fase é a única fase na vida que 2 seres humanos se tornam um só. De 0 a 2 anos, a mãe e o filho são um só. É o único momento da vida que esse serzinho, ele precisa de você para tudo, para comer, para dormir, para tudo, para tudo. É a única fase, essa fase aqui é tão bonita, é tão altruísta, é tão, vamos dizer assim, forte, que a mãe sabe o que o filho está sentindo. Ele chorou, é fome, não tem isso. Eu nunca tive filhos, mas vocês que são mães sabem disso. Aí depois, de 2 a 4, ele é o reizinho. Ele vai disputar, aqui ele sabe que ele tem a mãe. Ele vê o pai como alguém qualquer. O pai está disputando a mãe com ele, dorme no meio, a mãe é minha, sai para lá. E a mãe tira o pai e fica com o filho. Não fica? Beleza. De 4 a 6, o pai é o homem de ferro. De 4 a 6, o pai é o Superman. É o cara, meu irmão. Imagina aí, tu tá usando droga, teu filho veio para essa fase, tu não tá lá ainda. Tá parado para pensar, seus netos? Pô, chega a me dói quando eu vejo isso. De 4 a 6, você é o herói. Então, de 6 a 12, se der tudo certo nesse casal, vocês vão definir a individualidade e as características desse ser. Tá certo? Subir, bem resumido, pelo amor de Deus, senão a gente vai dar para devagar 10 horas aqui. Mas olha para essa fase aqui, ó. Quando a gente está usando droga, e a mãe percebe que vai perder o filho com uma energia maior que a dela, o que ela faz? Ela abre os braços e ela quer trazer a gente para essa condição aqui. Ela põe aqui, não pode falar mal. Ela se afasta de todo mundo. O marido, quando começa o uso de droga, o marido culpa a mulher culpa o marido. Aí a mãe pega o filho e coloca debaixo e eu vou com ele pro buraco. E não arrega, ela não solta. Aí tem um outro filho que está bem, mãe, a senhora só dá atenção para ele, você não vem mais na sua casa. O filho vai embora, ela continua com os lados. Então assim, ela larga tudo para ficar aqui. Você já parou para prestar atenção nisso? Aí aqui ela, estreitamento do repertório social,
Ela não vai mais em lugar nenhum, porque ela não aceita que ninguém fale nada do filho dela. Ela não sai mais de casa, ela não se arruma mais, ela não vai. Acabou a vida. Porque você, se puder, coloca o filho dentro da barriga de novo. Isso é a maior raiz da codependência. É humanamente impossível isso, gente. Que vida que vocês estão tendo? Quantas vezes vocês não passaram a noite acordados? Até hoje, entendeu? Agora cada um tem seu tempo, cada um tem sua hora, tá vendo? Agora o mais importante é que se você cuidar de você, eu nunca imaginei meu pai dar um não para mim. Quando ele começou a dar um não, eu me desconcertei. Foi ali que eu entrei no coração. Quando eu vi meu pai chegar e falar, aqui você não entra mais. Ele chegou lá, pegou minha esposa e meus filhos e falou assim, ó, tchau. Eu fui interditado, eu nem sabia que eu tinha sido interditado. Eu não fui internado involuntariamente, eu perdi os atos cíveis. Cheguei em casa, só tinha um tapete, mesmo assim eu fui usar droga. Eu olhava para um lado, não tinha mais nada, não tinha nem água. Aí eu cheguei lá, pô pai, quero me internar. Tá bom. Ele me ajudou. Pai, beleza, eu fui para a clínica. Graças a Deus, tive um despertar espiritual por isso. Comecei a estudar. Né? Eu fui internado numa clínica. O Renato acompanhou isso, a Cristina. 4 meses eu acabei comprando aquela comunidade, comecei a estudar, fui lá o FEBRAC, Padre Haroldo. Depois eu fui para a Unifesp e consegui voltar para a faculdade, esperei um tempo, eu fiz tudo direitinho, esperei 2 anos para voltar para a faculdade. Tem gente que já quer que o filho saia do tratamento e vai estudar. Pô, vai para uma faculdade, a maconha é truque mulher, gente. Ou tem que ter dominó, tem que ter muito cuidado. Se você não tiver tempo livre, você não segura. Ah, meu filho trabalha ali, vai ganhar um bom dia. Se tiver gente usando droga, não vai. Mas ele precisa do dinheiro, ele não vai dar conta. A mente oficina é, né? Ele tem que trabalhar. Recai no primeiro vale. Valeu a pena trabalhar? Sabe, tem que começar a ter percepção. Então assim, e a coisa foi funcionando, eu voltei para a faculdade, me formei, me especializei, pós-graduei, fiz outra coisa, e agora estou indo para o doutorado. Então, mas o início da minha recuperação não foi fácil. Então, nos 2 primeiros anos, estou casado, minha esposa falava todo dia, eu ia aprender, vou bem menos, agora eu ia todo dia. Minha esposa falava, ó, você deve ter mulher lá, que você não sai de lá. Eu digo, porra, minha mãe todo dia dizia que roupa que eu tinha que usar. Meu filho, a tua esposa não tem capacidade de segurar nem a senhora. Quando foi que a senhora me segurou, mãe? Aí chegou um ponto que fizeram tanta pressão em mim de brigar, as duas, foi, ó, a partir de hoje vocês são meu evite. Eu não me aproximo mais de vocês dois. Vocês vão fazer eu usar. Aí depois melhorou. Que aí eu fui me impondo, entendeu? Então assim, mas até hoje, eu estou 15 anos nisso, pela idade liga para mim. Meu filho, tua voz está diferente. Eu digo, eu te amo também. Mas assim a gente aprende a conviver. Né? Porque várias vezes ela falou, você me roubou, você me fez mesmo, mãe. Mas eu já me perdoei. Entendeu? Então assim, ela não vai. É o jeito dela. Né? Meu pai ficou muito magoado comigo. Meu pai passou. Eu lembro que meu pai sempre foi mais duro. Né? Ele chegou para mim e falou assim, ó, eu liguei para ele, pô pai, estou 5 anos limpo, ele foi daí, estou 70. Mas pai, eu me formei daí, né? Pô pai, eu queria te ver, não, a melhor ajuda que você me der é ficar aí em São Paulo, eu vou te ver. Pô, com 6 anos meu pai me convidou em casa. Aí eu vejo, pô, meu pai me tirou a mão, pô, você chega bancário e já quer morder? Né? Em consultório, eu não sei ser light assim, consultório, entendeu? Assim, então assim, para eu atender uma pessoa em consultório, ou ele segue as minhas orientações, eu nem atendo, né? Não, porque eu vou fazer, sabe plano de cebolinha? Não dá certo porque a minha mãe vai fazer e ele para. Você tem que aumentar o tempo livre. Então assim, não tem, não, meu amigo? Não tem plano de cebolinha. Então é isso, gente, assim, fico muito feliz de estar aqui podendo passar isso aqui, essa experiência para vocês. Estou muito feliz de você estar aqui, era um passeio de Vitoró, vendo limpo. Obrigado por ter vindo, fazia tempo que eu não te ver. Muito feliz pela sua recuperação. O Renato está 7 anos, a Verônica na correria aí, 10 anos, eu que eu desejo para todos vocês. Está 7 anos, está mais? 9? 13? Esse rapaz, posso falar de vocês? Por favor. Ele estava fazendo um tratamento comigo e ele estava internado numa clínica. Passou 4 meses, 5 meses e a mãe não vinha visitar. Aí um dia eu cheguei, eu vi ele triste. Pô, minha mãe não vem, minha mãe me abandonou. Eu digo, Renato, um dia tua mãe veio vir.
Nem que demore um ano, mas no dia que ela vê, ela vai te esculhambar. Você olha para ela, fala eu te amo e vai embora. Mas foi dito e feito hoje. Conta aí pra você. Minha mãe, ela chegou na clínica, eu estava com 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Boa noite, boa noite. Meu nome é Renato, eu me internei na clínica do Alberto. Depois de 1 ano e 2 meses, foi no dia 21 de dezembro de 2010. Ela chegou em mim, ela chegou até a clínica, ela olhou pra minha cara e falou, eu te amo, por você ser meu filho, por isso que ela me ama, porém não tem espaço nem na casa da sua avó, que é a mãe dela, muito menos na minha casa, nem espaço na minha vida mais. Eu olhei para a cara dela e falei, eu também te amo. Virei as costas e subi a rampa, porque a clínica ficava num terreno íngreme. 2 dias depois ela ligou para a doutora Cristina, que está aqui, falou, Cristina, eu posso buscar o Renato para passar o Natal em casa com a gente? Manipulou, hein? Ganhei Natal. Foi uma excelente manipulação, mas por bem. Então, essas coisas acontecem. O Erno, posso falar, certo? O Erno internou comigo na clínica Vita. O Erno, além do problema com... Posso falar mesmo? Além do problema com a dependência química, ele tem um problema que a gente chama de nomofobia, tostando celular e internet. O Erno tinha 2 telefones, mais 5 baterias, umas baterias desse tamanho que ele dava no bolso. Saímos até numa reportagem do Domingo Espetacular, né? Saímos numa grande reportagem, né? Tem gente que chama de nomofobia, mas não é nomofobia, tem gente que entorta ali, né? Então, estou no celular, a internet já é uma realidade, é outra droga. Minha personalidade virtual. E ver o Elon, 9 anos em recuperação, cara, isso é bom, hein? Isso é bom, bom. Então, gente, é isso, entendeu? Eu acho que, né, não sei se eu falei aqui que vocês queriam ouvir, mas recuperação é isso, cara. Apertar. Fala, galera.